Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, já te ouvimos, Senhor, falar esta noite. Quem está atento, Senhor, já ouviu através da tua palavra, que foi ministrada por várias vezes aqui neste microfone, através dos louvores. Mas pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo ainda fale mais conosco esta noite. Ministre, Senhor, ao coração da tua igreja nesta noite. Se for da tua vontade, Senhor, usa teu filho nesta noite para trazer a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Os jovens terem me convidado para vir aqui trazer essa palavra. Essa semana tem sido uma semana bem corrida para mim. Eu estava trabalhando à noite. Até esta noite eu trabalhei ainda. Cheguei em casa por volta das 6 e pouco da manhã. Dormi umas 3 horinhas, estou aqui. Graças a Deus, Deus renova as nossas forças. Mas estou aqui com esse propósito de trazer a palavra. E a cada vez que eu venho aqui a esta igreja, eu fico mais feliz, porque eu vejo o quanto os irmãos estão empolgados na obra de Deus. Vejo a reforma que feita, vejo o empenho do pastor Edinho no comando desse trabalho aqui agora, né? Os seus filhos empenhados na obra, todos os irmãos empenhados na obra. Isso é lindo de ver. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz que para nós não desanimarmos, para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Porque sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então tudo que nós fazemos em prol da obra do Senhor, o Senhor irá recompensar. Na verdade, Ele já tem recompensado. Esse privilégio de nós estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra, para meditarmos na sua palavra, termos comunhão uns com os outros, é bênção de Deus em nossas vidas. Então Deus já tem nos abençoado, mas Deus tem mais ainda para nós. Deus sempre tem mais para as nossas vidas. Nós precisamos sempre estar dispostos a receber mais de Deus. Aleluia! Porque Deus sempre tem mais. Deus nos chama para uma vida de excelência com Ele. Deus nos chama não para nós ficarmos no meio do caminho, para nós chegarmos, não, aqui está bom. Nunca tem um tá bom para Deus. Deus sempre quer nos abençoar mais. Deus sempre quer trazer mais para as nossas vidas. E a disposição nossa de buscar é imprescindível para que essa bênção seja derramada sobre as nossas vidas. Então, por esse motivo, eu fico cada dia mais feliz quando eu venho a essa igreja e vejo os irmãos esforçando, buscando, querendo fazer a obra de Deus, fazendo evangelismo, trazendo visitas. Isso é lindo de ver, porque a igreja de Jesus é uma igreja ativa, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que se esforça. Em nome de Jesus, eu gostaria de parabenizar os irmãos. E também, antes de esquecer de entrar na palavra, eu gostaria de parabenizar todas as mães. Hoje é um culto dirigido pela mocidade, mas está mais em clima de Dia das Mães. Hoje, todos que vieram aqui parabenizaram as mães. E é algo lindo. Porque há um escritor que diz que o que mais assemelha com a graça de Deus na gente, para a gente conhecer a graça de Deus, é o amor de mãe. O amor de mãe, o filho pode fazer tudo de errado, mas a mãe sempre ama o filho. O amor de mãe é algo que nós não compreendemos, como nós também não alcançamos compreender a graça de Deus. Então, hoje eu estou longe da minha mãe, já há alguns anos. Mas você que está perto da sua mãe, não deixe de dar um abraço nela hoje e falar o quanto você se sente feliz em estar perto da sua mãe. Vamos aqui. Jesus está pregando
E como o diácono Edinho falou, onde Jesus passa, acontece milagre. Onde Jesus chega, acontece milagre. E Jesus, ele está ensinando a essa multidão. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. Nós vemos que quando Jesus, qualquer lugar que Jesus chegasse, mesmo que tivesse uma multidão ou poucas pessoas, Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre o reino de Deus. Aleluia! A palavra de Jesus é algo impactante. Nós vemos nos evangelhos que a palavra de Jesus, ela sempre causa alguma reação. Ninguém consegue ficar alheio à palavra de Jesus. Quando nós vemos os religiosos da época que rejeitaram a Jesus, rejeitaram ao Messias, eles tiveram esta reação. Mas muitos outros acolheram a palavra de Jesus. Muitos outros acolheram esta palavra. Então ninguém consegue ficar alheio à palavra de Jesus, ao ensino que Jesus trazia. E ele não perdia a oportunidade. Nós vemos que Jesus, quando os fariseus mandaram guardas para prender Jesus, trazer Jesus preso, Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar a palavra. Os guardas chegaram para prender Jesus, Jesus estava ensinando a palavra naquele momento, e quando os guardas não conseguiram levar Jesus, não porque Jesus tenha resistido à prisão, mas eles voltaram, e os fariseus perguntaram, por que não os trouxeram? Eles responderam, porque nunca vimos ninguém falar como ele. A palavra de Jesus era a palavra de autoridade. A palavra de Jesus tinha autoridade em si mesmo. Não essa autoridade que às vezes nós imaginamos da pessoa que fala alto, que gesticula, que mostra, que impõe autoridade. Mas a palavra de Jesus tinha autoridade, como nós vemos no Sermão do Monte, por exemplo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Eu tenho autoridade em mim mesmo para falar o que eu estou falando. Eu tenho autoridade para falar isso. Eu tenho autoridade para estar ensinando o que eu estou ensinando. Eu sou o mestre. Eu sou o Senhor. Então, Jesus não perdia a oportunidade. No primeiro milagre de Jesus, lá em Caná da Galileia, Jesus foi convidado para um casamento, mas Jesus não perdeu a oportunidade de trazer um ensino. Quando Jesus estava passeando com seus discípulos, andando pela seara, colhendo espigas, e os fariseus falaram, não sei como é que vocês podem fazer isso, hoje é sábado. Vocês estão fazendo o que não é lícito fazer no dia de sábado. E Jesus trouxe ali um ensino, falando para eles, vocês não lembram quando Davi comeu os pães, que era só os sacerdotes que podiam comer? Vocês não lembram disso? Vocês não leem nas escrituras isso? Então Jesus traz ali um ensino que a vida humana é mais importante do que a lei, do que o sábado. Ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Se Davi comeu os pães e deu aos seus companheiros, que não era lícito na lei para ele fazer, como vocês podem me questionar que eu sou o Senhor do sábado? Eu sou o Messias esperado por vocês. Então a lei prioriza, ele trouxe um ensino ali que a lei prioriza a vida humana. Não o mandamento em si, mas a vida humana. Então Jesus trouxe muitos ensinos, não perdeu a oportunidade para ensinar. Quando ele estava nos montes, nós é um sermão muito conhecido, o Sermão do Monte, que ele assenta e traz ensinos à multidão. Jesus não perdia a oportunidade de trazer o ensino da palavra de Deus. É verdade. Porque é a palavra de Deus que nos transforma. Aleluia! É o ensino da palavra de Deus que entra nos nossos corações e vai transformando. Aleluia! No Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O crente ele tem que priorizar pela palavra de Deus. O crente ele tem que priorizar por conhecer a esse Deus que ele adora. E nós só podemos conhecer através da sua palavra e buscar intimidade com ele através da oração. Buscar intimidade com ele através de um relacionamento direto com ele. Então Jesus trouxe muitos ensinos aos seus discípulos. E ele chega ao lago de Genezaré. Essa multidão que o acompanha no lago de Genezaré, nós lemos no capítulo 5. Nós vemos no capítulo 4 que muito provavelmente essa multidão, três eventos importantes acontecem no capítulo 4.
Quando Jesus chega aí na sua cidade natal, em Nazaré, e ele vai à sinagoga no sábado, e é dado um livro para ele ler, ele pega o livro de Isaías e abre, e fala assim: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, que ele me ungiu. E muitos ali queriam matar Jesus, mas muitos ali começaram a seguir Jesus naquele momento. Jesus passa por Cafarnaum e começa ali a expulsar muitos demônios, curar muita gente. Muitas pessoas, fala que a cidade inteira trouxe pessoas para que eles impusessem as mãos e sarassem ali pessoas ali. Jesus traz ensinamentos. Então, quando essa multidão vai chegando e Jesus chega ali na praia, nós podemos parar e imaginar o que é um povo ansiando por um ensino da palavra de Deus. Nós podemos parar e imaginar o que é Jesus chegar e a multidão ir comprimindo, eu quero receber a palavra, eu quero aprender da palavra, eu quero ouvir o que esse homem tem para dizer. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. De tal forma que Jesus não conseguia mais nenhum espaço em terra para ficar. Eles ficaram pressionando Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo receber uma bênção ali de Jesus, ouvir algo para suas vidas. É tão difícil hoje nós vemos pessoas com esse desejo de ouvir a palavra de Deus, com esse desejo de parar um pouco e falar assim: não, eu quero ouvir, eu tenho o desejo de buscar a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus é que vai me guiar. Então eu tenho o desejo de conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, automaticamente eu estou conhecendo esse Deus que eu sirvo. Então é lindo de ver esses irmãos que buscavam conhecer a Jesus, que queriam ouvir da palavra de Jesus. E o texto conta que quando Jesus chegou ali, ele avistou 2 barcos. E pediu para entrar num dos barcos para poder ensinar, porque a praia já não cabia, mas já não comportava tantas pessoas. E nós começamos a entrar nesse texto e ver que os pescadores, eles estavam lavando as suas redes. Essa questão de quando nós estamos lavando as redes, eles estavam, se a gente pode parar para imaginar o que é uma noite de pesca, sem pegar nada. Uma noite de pesca, uma noite de trabalho, sem voltando para casa com nenhum peixe. Quem gosta de pescar aí, e essa pescaria a gente tem que entender que é diferente. Essa pescaria não é a mesma pescaria de que eu gosto de pescar e vou ali no porto de Nagoya fazer uma pescaria à noite, e eu passo a noite, alugo um barco ali, fico a noite inteira e não consigo pegar nenhum peixe. Ali para mim é diversão. Se eu pego peixe, é muito bom. Se eu não pego, eu estou me divertindo, porque é diversão para mim. Para eles, nesse contexto aqui, não. Nesse contexto aqui, era sustento para a vida deles. Nesse contexto aqui, as famílias deles estavam aguardando, esperando a provisão. E eles pescaram a noite inteira e voltaram para casa sem pegar nenhum peixe. Muitas vezes nós vemos isso, irmãos, nas nossas vidas. Muitos de nós temos tanto tempo no Japão, viemos para cá com propósitos estabelecidos, tudo quadradinho, tudo certinho. Eu vou lá, vou fazer isso, isso, isso e isso. E quando eu fizer isso, eu volto para o Brasil e a minha vida vai mudar. É verdade. Mas muitos de nós estamos pescando e voltando para casa com a rede vazia. Muitos de nós, o que nós planejamos fazer, nós não temos concluído, voltamos para casa com a rede vazia. E não só com a rede vazia, mas eles estavam limpando as suas redes. Quem já pescou de noite aqui pode ter uma ideia do que é limpar as redes. Você passa as redes, vem pedaço de pau, vem pedaço de peixe, rasga as redes, embaraça tudo, e você tem que pegar ali fio por fio, no maior trabalho, desfazer aquilo para limpar as redes.
para voltar de novo a pescar. Então, muitas vezes nós não trazemos nenhum peixe. Em detrimento disso, às vezes nós temos tantos problemas na nossa vida. E não é porque nós estamos fazendo nada de errado. Aqui os pescadores, eles estavam fazendo o que eles sabiam fazer. Nós sabemos que na cultura de Israel, a pessoa aprende o ofício do pai. Ele aprende desde criança a fazer isso. No caso aqui do apóstolo Pedro, ele era da cidade de Betsaída, que quer dizer a casa do peixe. Ele é pescador desde criancinha, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o horário de pescar. Ele estava pescando no lugar certo, fazendo a coisa certa. No entanto, as redes estavam vindo vazias. E Jesus começa a ensinar a multidão ali, e eles lavando as redes e ouvindo essa palavra de Jesus. Ouvindo Jesus ensinar a palavra. E essa palavra, Jesus ensinando a multidão, foi entrando no coração desses pescadores. E quando Jesus fala para esses pescadores: olha, sobe do barco aqui e vamos lançar as redes no lugar mais fundo. Aí, há uma tensão nesse texto. Porque Jesus anunciava a palavra, mas todos conheciam Jesus ali como o carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de José? Não é este o carpinteiro? E ele chega para Pedro, e Tiago e João, e eles pescaram a noite inteira. Todo mundo sabe que se pesca à noite, o horário de pescar é à noite. O horário de pegar peixe é à noite. E Jesus, como a gente sabe nos evangelhos, que Jesus não falava pouco. Quando Jesus começava a ensinar, teve um evento que até começou a falar e ficou o dia inteiro e o pessoal ficou com fome. E para o pessoal não ficar com fome, ele teve que multiplicar alguns pães, porque Jesus, quando começava a falar, falava bastante. Então de manhã eles estavam lavando as redes. Jesus começou a falar, vamos supor que seria mais ou menos meio-dia, o sol a pino. E Jesus falou assim: volta para o mar e lança as redes novamente. Que nós podemos concluir disso, irmãos, que nós podemos saber fazer muitas coisas, nós podemos saber fazer tantas coisas, mas o que Jesus estava falando para Pedro é o seguinte: Pedro, você é o pescador, você tem o barco, você conhece, você pesca desde criancinha, mas eu sou o dono dos peixes, Pedro. Aleluia. Eu sou o dono dos peixes. Aleluia. Eu sou o dono dos mares. Quando eu falo, a água para, o vento se aquieta. Eu sou o dono dos peixes. E hoje aqui é culto dirigido pela mocidade. Nós vemos o seguinte: se tem uma geração de especialistas hoje, como Pedro era especialista em pesca. Pedro ali era um especialista em pesca. Jesus era o carpinteiro. E se tem uma geração de especialistas hoje, são jovens. Jovens. Hoje, a pessoa chega da minha idade, um pouco mais, tem tantas coisas que os jovens conhecem que a gente não sabe. Por exemplo, jovens é especialista em internet, em redes sociais. A gente às vezes ainda fala sala de bate-papo, né? Mas são redes sociais. Mas Pedro, ele, apesar de ser especialista, ele ouve a palavra do carpinteiro. Jovens, muitas vezes há um atrito entre os pais e os filhos. Os pais falam assim: ó, não fica tanto tempo na internet. Cuidado. E os filhos ouvem e falam, às vezes falam assim: sabe de nada. Não sabe nem fazer um perfil no Facebook. Ele acha que nós usamos Orkut ainda. São especialistas. Muitos da minha idade não sabem o que é Instagram. Os jovens estão aí postando milhares de fotos no Instagram. São especialistas nisso. Mas assim como Jesus não era especialista de profissão em pesca,
Os pais não são especialistas em internet, mas Jesus sabia o que era melhor para Pedro naquele momento. Aleluia! Jesus sabia o que era melhor para Pedro naquele momento. E esse atrito entre pais e filhos jovens, o que a gente aprende nesse texto aqui é que obedecer a Jesus, obedecer à autoridade, obedecer aos pais gera resultado. Gera resultado obedecer a Jesus. Porque quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos automaticamente obedecendo a Jesus, porque é mandamento. Jovens me convidaram para trazer essa palavra aqui hoje. E eu estou falando para os jovens obedecerem aos seus pais. Eu estou falando para os jovens conversarem com os seus pais. Apesar de serem especialistas, mas ouvir o conselho de quem viveu mais. Ouvir o conselho daquele que intercede por você. Porque se tem alguém que intercede pelo filho, é o pai e mãe. Pai e mãe. Não há mais ninguém na vida que intercede por nós do que os pais. Eles a cada dia apresentam-nos diante de Deus. E fala: Deus, cuida dos meus filhos quando eles saírem de casa. Deus, cuida dos meus filhos quando eles fizerem alguma amizade. Coloca pessoas boas para ficar do lado dos meus filhos. Deus, cuida dos meus filhos quando eles estiverem aí navegando na internet. Guarda eles, Senhor. Então nós vemos que os pais, eles intercedem pelos seus filhos. Então é legítimo, nós que somos filhos, ouvirmos o conselho dos nossos pais. Porque o Senhor Jesus diz que se os pais aqui na terra nos dão boas coisas, quanto mais o Pai Celeste. Nenhum pai aqui na terra que um filho pede algo, ele vai dar uma serpente. Ele sempre vai procurar dar o melhor. É assim como Pedro não entendia. Pedro não entendeu. Pedro não entendeu quando Jesus falou assim, ó, agora é meio-dia, mas entra no barco e vamos jogar rede novamente. Se a gente pode parar para imaginar, depois de uma noite de pesca, cansados, depois de ter lavado essas redes, porque não é fácil lavar essas redes, tudo limpinho, tudo prontinho para a noite novamente pescar. E Pedro fala assim, olha, Senhor, pela tua palavra, eu sei que está tudo errado, porque eu conheço de pesca, eu sou pescador, eu sou daqui, eu pesco todo dia. Pelo meu conhecimento, eu sei que está tudo errado, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes. Pela tua palavra eu vou lançar as redes. Esse é o princípio, irmãos, da obediência. Porque se nós obedecemos só quando nós entendemos, nós não estamos obedecendo a autoridade. Nós estamos obedecendo a nós mesmos, só a nossa consciência. Não, eu preciso entender, porque se eu não entender, eu não vou obedecer, porque eu tenho que entender esse negócio aí. Você não está sendo obediente a autoridade nenhuma. Você está sendo obediente à sua consciência. A sua consciência, o seu eu, é que quer determinar. Mas Pedro, apesar de ser um especialista, ele diz, Senhor, pela tua palavra eu vou lançar as redes. Nós vemos na multiplicação de vinho outro texto que fala grandemente de obediência. Quando Jesus, a mãe de Jesus fala assim, ó, faça tudo que ele mandar vocês fazer. E Jesus fala para eles ir lá e encher 6 potes lá de água, que cabia de 80 a 120 litros cada um. E os homens, os discípulos foram lá e não questionaram, foram lá e encheram aquelas talhas. Aí quando Jesus fala assim, ó, pega a água agora e leva para servir. O que deve ter passado na cabeça desses homens?
Mas nós vamos servir água no casamento? Se o vinho acabou, o povo já está envergonhado, nós vamos lá espizinhar mais ainda, vamos servir água. Que era uma vergonha para a festa acabar a bebida. Mas eles pensaram, nós vamos fazer o que nosso mestre está mandando fazer. Eu não entendo, mas se alguma coisa der errado... e se alguma coisa der errado? Fala que foi o filho da Dona Maria que mandou fazer. Foi Jesus que mandou fazer. E eles obedeceram. E foi feito o primeiro milagre de Jesus relatado na Bíblia Sagrada. Aleluia! Então, obedecer a Jesus gera resultado, irmãos. Obedecer a Jesus traz resultado para as nossas vidas. Glória a Deus. Nós vemos nesse texto que eles estavam buscando a sua bênção, trabalhando a noite inteira buscando o seu sustento. E a palavra fala aqui que quando eles lançaram as suas redes, veio tanto peixe nas redes. Imagina esses homens pescando, aí é tanto peixe que teve que colocar em 2 barcos. Eles puxaram e devem ter pensado o seguinte: eu falei que não era hora de pescar. Olha, as redes engarrancharam todas agora. Não conseguimos tirar essas redes, está tudo engarranchado. Porque peixe, nós não temos força para puxar. Mas eles começaram a puxar as redes e começou a pular peixe dentro do barco. E o barco foi enchendo, coloca mais um, e a água começou a bater, coloca mais um, não cabe, chama outro barco, coloca, e os 2 barcos começam a ficar quase que transbordando de tanto peixe. Aleluia! Tanta provisão. E é legítimo que eles aproveitassem dessa provisão de Deus. Mas ao contrário disso, quando eles trouxeram os barcos para a praia, eles abandonaram tudo e começaram a seguir a Jesus. Pedro, muito bem, poderia fazer o seguinte: olha, agora está tudo dando certo para mim. Está tudo se encaixando na minha vida. Eu conheci Jesus. Jesus foi lá em casa, curou a minha sogra. Minha sogra está bem. Eu agora estou com esses 2 barcos cheios de peixe. O que eu vou fazer? Eu vou convidar Jesus para vir todo dia aqui para ministrar. Vou fazer aqui um ponto de culto. Eu vou trazer Jesus aqui para todo dia ele pregar a palavra aqui. E todo dia eu vou dormir à noite em casa, sossegado com minha família. E depois dessa pregação nós vamos lançar as redes. E eu vou pegar esse dinheiro desses 2 barcos de peixe aqui e vou comprar outro barco. E amanhã, quando Jesus chegar, eu tenho 3 barcos aqui para nós pescar. Não vai ficar mais transbordando. Pedro estaria errado se pensasse assim? De jeito nenhum, irmãos. É bênção de Jesus. O próprio Jesus colocou a mão e abençoou. O próprio Jesus colocou a mão e abençoou a vida de Pedro. O Pedro podia falar: vou pegar esses dois barcos de peixe aqui, vou vender e vou lá para o Hotel Jerusalém, vou ficar lá com minha esposa lá, vou deixar os filhos com a sogra e vou ficar um final de semana lá no spa, vou descansar. Estava errado se fizesse isso? Não estava errado, irmãos. Ele estava aproveitando a bênção de Deus. Assim como nós aproveitamos a bênção que Deus nos dá, nós aproveitamos o que Deus nos dá e usufruímos disso, para benefício nosso, da nossa família, da nossa igreja. E Pedro estava com o pensamento correto. Mas o que é intrigante nesse texto é que eles passaram a noite toda pescando, buscando isso. E quando veio muito a mais do que eles pensavam que ia conseguir pescar, porque eles nunca tinham feito uma pesca daquelas, eles trazem o barco para a praia e abandonam tudo. O texto diz que eles, largando tudo, começaram a seguir Jesus. Aleluia! Eles preferiram o Senhor da bênção em detrimento da bênção do Senhor. Eles ouviram um chamado especial no coração deles para seguir a Jesus. Deixaram tudo para trás. O que eles ficaram a noite toda buscando ali, quando eles receberam, eles deixaram para trás.
Muitas vezes, irmãos, nós temos que ter essa percepção. Às vezes Jesus nos abençoa. Às vezes nós oramos e pedimos algo para Deus. Mas se essa bênção ela se torna na nossa vida empecilho para nós estarmos seguindo a esse mestre, nós temos que abandonar a bênção de Jesus para seguir a Jesus. Quando essa bênção começa a nos atrapalhar, ela começa a gerar discussão, quando essa bênção começa a perturbar o caminho de seguir a Jesus, é preferível que nós abandonemos as bênçãos e comecemos a seguir a Jesus. Porque seguindo a Jesus, a bênção ela está conosco. Porque o Jesus é a bênção. É Jesus que é a bênção. Jesus fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, essas coisas que eu estou falando, vão ser acrescentadas a vocês. E Pedro entendeu isso. Tiago, João entenderam isso. É interessante que Jesus já conhecia Pedro. Jesus já tinha sido apresentado para Pedro. Jesus já tinha até mudado o nome de Pedro. Nós lemos nesse texto aqui que o texto já fala que é Pedro. Jesus já tinha encontrado em João capítulo 1 com Pedro e falou assim, ó, a partir de agora você não será mais Jonas, filho de João, mas você será Cefas, Pedro. Jesus já tinha chamado Pedro. Jesus já tinha entrado na casa de Pedro. Já tinha trazido bênção para a vida de Pedro. A cura da sua família, a cura da sua sogra. Aleluia! Mas, no entanto, Pedro ainda não tinha compreendido esse chamado do Mestre. E Jesus tem que manifestar nesse milagre e falar, olha Pedro, você pode pescar, Pedro. Você tem os barcos, mas eu sou o dono dos peixes. Eu tenho os peixes, eu tenho os mares. Eu falo, olha peixe, olha Nemo, sai daí Nemo, vem para cá. Entra na rede. Eu sou o dono dos peixes. E Pedro começa a seguir Jesus. Muitos pregadores falam que esse texto é a transformação de Pedro. Quando Pedro deixa de seguir Jesus de longe e começa a seguir Jesus de perto. Nós precisamos seguir Jesus de perto. Glórias a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vemos num lugar como esse. Muitas vezes nós vemos um lugar como esse semana a semana. Mas muitos de nós, não conheço os irmãos aqui, mas no meu contexto, muitos de nós vêm para bater ponto. Porque acostumou a vir. Nós precisamos cada dia fazer essa reflexão. Verdade. Se nós estamos aqui realmente para seguir o nosso Mestre. Jesus. Se nós estamos aqui realmente, até que se for preciso abandonar uma bênção. Jesus. Para compreender o chamado do Mestre das nossas vidas. É verdade, Senhor. Porque o mais importante de tudo, irmãos, não é um terno bonito, não é um carro do ano. Não é as bênçãos de Deus, mas o Senhor das bênçãos. Glória a Deus. Ele é mais importante do que tudo nas nossas vidas. Aleluia! Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome dado entre o céu e a terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é que vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque Ele é Deus. Ele não é que vai ao Pai, vem ao Pai, porque Ele chama para si a autoridade. Ele é Deus. Ele é Deus. A cada dia, essa palavra fala muito comigo, cada dia nós precisamos
ter esse compromisso de compreender o que Jesus é para as nossas vidas. Em Mateus, no texto que foi a festividade dos jovens lá em Ogak, quando Jesus está passeando pela região de Cesareia, e Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que dizem aí o povo que eu sou? E os discípulos falam assim, ó, uns falam que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus não repreende, não fala nada. Jesus vira e fala assim, e vós? Que pensais que eu sou? A multidão que não acompanha Jesus, Jesus sabe o que eles pensam a respeito dele. Mas o que Jesus quer saber, e vós, que estão comigo, que estão me acompanhando, o que eu sou para vocês? E Pedro tem uma revelação linda de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Até aí, tu és o Cristo, tu és o Messias. Era uma compreensão que todos alcançavam. Porque todos estavam esperando o Messias. Mas Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és Deus. Essa compreensão que nós temos que ter no nosso coração, no mais íntimo do nosso coração. Que nós seguimos não a um mestre. Como Pedro chegou para Jesus e falou, ó mestre, pela tua palavra nós vamos lançar a rede. Essa palavra mestre quer dizer professor. Essa palavra mestre quer dizer, ó, é como você chega para um professor e fala, e aí mestre, tudo bem mestre? Pela tua palavra eu sei que o Senhor é mestre, eu vi o Senhor ensinando aí. Mas pela tua palavra eu vou lançar a rede, porque eu sei que o Senhor é mestre. Depois da pesca, Pedro se prostra diante de Jesus e fala, Senhor. Aí é outra palavra. Senhor é Kyrios, dono de escravo. Meu dono, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus nos limpou na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus nos limpou na cruz do Calvário, rasgou o véu. Glórias a Deus. Nós podemos hoje aproximar de Deus sem ter medo. Muitas vezes na palavra de Deus nós vemos que as pessoas, quando se aproximavam de Deus, a primeira palavra, quando Jesus começou a atravessar o mar, andando por cima do mar, e o pessoal estava no barco, em outro texto, Jesus ia passando e eles ficaram temendo, ficaram com medo. A palavra de Jesus fala, não temas, não tenha medo. Muitos outros textos, quando se aproximavam, o próprio Isaías 6, ele falando muitas coisas, quando ele viu a glória de Deus, ele falou assim, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a presença de Deus trazia esse medo. Mas hoje nós não precisamos ter medo de Deus. Aleluia. Porque Deus nos chama de filho, Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Abba Pai. Nós temos que aproximar de Deus como papai nosso. Não aquele que nós temos medo, mas aquele que é o nosso Pai. Glórias a Deus. Aquele que nos aconselha, aquele que nos guia. Ele é o nosso Pai. Aleluia. Eu gostaria de orar junto com a igreja, aproveitando que hoje é dia das mães. Se você não abraçou a sua mãe hoje, eu gostaria que você viesse aqui na frente, quem tem mãe aqui, para nós orarmos junto hoje. Jovens, quem tem mãe, quem não tem mãe hoje aqui, fique de um lado de um amigo, abrace um amigo, e vamos pedir para Jesus, o Jesus que é o dono dos peixes,
O Jesus que é o dono dos mares. O Jesus que nos provê em tudo. Todas as coisas físicas que precisamos, mas principalmente o relacionamento nosso entre pais e filhos. Que Jesus venha intermediar esse relacionamento. Se você tem mãe hoje aqui, eu gostaria que você se levantasse e viesse para orar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Não perca a oportunidade.